Gostaria de saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um motivo de alegria, de grande satisfação poder trazer uma mensagem da palavra de Deus para o teu coração. O meu desejo de minha alegria é que vá bem a tua vida, o teu lar, a tua família, e que a graça e a bondade de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, aonde você estiver. Eu gostaria de trazer uma mensagem, uma reflexão da palavra de Deus, uma leitura bastante conhecida sobre o Pai Nosso. Baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. E desde já eu convido você que ainda não é inscrito nesse canal, se for possível você se inscrever nesse canal, dê o seu joinha, o seu ok, ativar o sininho e você compartilhe cada vídeo que for postado. E com certeza tudo isso será para crescimento do reino de Deus, o nome de Deus venha a ser exaltado e glorificado, e você também será abençoado em nome de Jesus. Creia nisso. A Bíblia diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 9, diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. Por nós cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. Não deixeis-vos cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém, Jesus. No capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, diz que, e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou-lhe, disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos teve a necessidade de aprender a orar. E o que é oração? É um diálogo com o filho e o pai. Com o pequeno é um diálogo com o pequeno e o grande. A oração é uma ponte que liga o homem pequeno ao homem grande, ao homem todo poderoso. Isso é a oração. A oração, ela é um dever de cada um de nós. Não é a obrigação, é um dever. Que Deus não obriga ninguém a nada. O ser humano é livre do arbítrio. Deus não obriga ninguém a nada, mas a oração é um dever. A Bíblia diz isso no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo de número 18, que fala sobre a viúva que importunava aquele juiz. E disse o dever de orar sempre e não desfalecer. Então a oração é um dever. Como assim encarar a oração? Oração, primeiro, não é uma obrigação, é um dever de cada um de nós orar. Mais oração, mais poder; menos oração, menos poder. Uma igreja que não ora é uma igreja fria, é uma igreja morta. É uma igreja que não tem comunhão com Deus. Existem várias maneiras de Deus falar com as pessoas. Fala através da palavra, através de profecia, fala através da natureza, através dos seres humanos, através dos animais. Mas só tem uma maneira de um homem pequeno, carnal, falar com Deus, é quando ele dobra o joelho e entra em oração. Como encarar a oração? A oração não é obrigação, é um dever. A oração é uma necessidade. A Bíblia diz: quando orarde. A oração não é um calendário fixo nem obrigatório. A oração é fruto da necessidade do coração. Eu necessito de orar, eu necessito de buscar. A Bíblia diz: buscai-me e viveis, e o que me busca me acharão. Então, a obrigação torna a oração automática. A necessidade torna a oração carismática. Jesus não obrigou ninguém a orar. Ele só disse para os discípulos: vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele mandou, ele não obrigou. Você faz se você quiser. É de livre e espontâneo arbítrio. Assim como ele disse a Adão ali no início de todas as coisas, no início da criação: de toda árvore comerá livremente, porém dessa árvore da ciência do bem e do mal não. Mas o homem, ele não obedeceu, nem ele e nem a mulher obedeceu. Segundo, a oração não é posição, mas disponibilidade. Orar
em pé na sinagoga, isso aí que os outros faziam. Para muita oração é sinônimo de posição, de pé, sentado, ajoelhado, cada qual aprecia uma delas. Mas para Jesus a oração não é posição exterior, mas disposição interior. A oração não é esta presa a nenhuma forma coreográfica, mas caracteriza a anatomia da alma do homem de Deus. Isso é a oração. Aí a Bíblia diz: Pai nosso que está no céu. Se ele é pai, nós somos filhos. A Bíblia diz: ele veio para o que era deles, mas o que era deles não recebeu. Mas todos que receberam dele o poder de ser o filho de Deus, a todos que crêem no seu nome. Ele, Pai nosso que está no céu. Deus não está preso nem no céu, nem no tempo, para que para ele não há limite. Porque onde que houvesse dia, ele já era antes de todas as coisas. Ele, santificado seja o teu nome. Significa porque a santidade dele é tremenda, que nada que nós podemos fazer ou para aumentar ou diminuir isso não vai alterar nada a forma que ele é. Quando Moisés chega ali na sarça, naquele monte, para falar com eles: tira as palcas dos teus pés, porque a terra que tu está é santa. E ele é Deus santo, é um Deus zeloso. Ele quer que o seu povo seja santo. Ele seja santo em toda a vossa maneira de viver. Ele seja santo. Ele diz: santificado seja o teu nome. Então ele é santo. Ele diz: vem agora o teu reino. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim gozo e paz no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Ele fala isso para nós. É por fiar, por lutar, é que entraremos nele. A lutar contra a carne, lutar contra o pecado, lutar contra o mundo, lutar contra as obras das trevas e ser fiel até a morte, diz o Senhor, e dar-te a coroa da vida. Eles vem agora o teu reino e seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus lá no céu, ela é feita. O único que não quis submeter, que ser maior do que Deus, foi lançado de cima para baixo, Lúcifer, porque queria ser mais do que Deus. Ele seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E por que na terra? Porque sabe que a maioria não obedece nem faz a vontade de Deus. E no céu todos fazem. Seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. Ele diz: o pão nosso de cada dia, é de cada dia o pão. Ele diz: nos dai hoje. Por que hoje? Porque o dia da manhã não pertence a nós, pertence a Deus. É de fato que quando foi ali no deserto, que Deus mandava aquele povo pegar o maná e não deixar para o dia seguinte, porque embororava, ficava com um cheiro horrível. E aqueles que pegavam demais não obedeciam, quando era no outro dia o maná estava estragado. Esse pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele perdoa as nossas ofensas. Então, se você quer perdão, tem que ser perdoado. A Bíblia fala sobre uma parábola de um homem que devia sem dinheiro. E a Bíblia diz que o seu senhor ajuntou para fazer conta com ele. Foi-lhe apresentado um que ele devia sem dinheiro. E disse: paga-me o que me deve. Ele, porém, não tendo com que pagar, disse ao seu senhor. Ele implorou para que o seu senhor perdoasse a dívida. A Bíblia diz que o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Isso é a parábola do credor incompassível. Mas aquele servo, ele sai perdoado, porque o seu senhor tinha perdoado a dívida. E quando ele sai, ele encontra um dos seus conservos que ele devia também. E não tendo ele com que pagar, ele se ajoelhou e implorou àquele servo. Ele disse: tem compaixão de mim. Mas ele não deu ouvido. Ele disse: não, antes me paga o que me deve. Mas a Bíblia diz que, ouvindo falar o senhor daquele servo que tinha perdoado aquela grande quantia, mais do que aquele homem, se dignou, ficou triste e mandou chamar o seu servo à sua presença e disse: servo malvado, perdoe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti? Indignando o seu senhor, entregou aos tormentadores e encerrou na prisão. E disse: assim fará também o vosso Pai Celestial, se de coração não perdoar cada um as ofensas dos seus irmãos.
Tem pessoa que se sente feliz de ser perdoado, mas não tem coragem de se humilhar e pedir perdão ou perdoar alguém. Perdão, ele cura as feridas, não abre ferida. Perdão liga aquele que está desligado. Perdão une aquele que está desunido. Perdão ajunta aquele que está separado. O profeta Isaías 53:11 diz: o trabalho da vossa alma ele verá e ficará satisfeito. Se você quiser vitória, você tem que perdoar. A Bíblia diz em Mateus 5:23, diz: quando fores ofertar, e se lembrar, se tiver algum irmão que tem alguma coisa contra vós, ide onde se reconcilia com teu irmão, deixa a oferta no altar e reconcilia com ele depressa, porque o dia da manhã pode ser tarde demais. Se eu não perdoar, eu não vou obter perdão. Ele perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, eu tenho que perdoar também aqueles que me devem, aos devedores. Eu tenho que perdoar. Ele disse: não induza a tentação. Quer dizer, não me leva à tentação. Porque o único que foi levado pela tentação foi Jesus Cristo, pelo Espírito, depois que saiu das águas do Rio Jordão, quando foi batizado pelo seu primo João Batista. E a Bíblia diz que o Espírito Santo impeliu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e então apresentou ele ao Senhor. Mas aqui Deus diz mesmo assim, ele pede na oração, para que nós pedimos: não induza a tentação. Ele diz: mas livra-nos do mal, que ele venha livrar eu e você do mal, das setas e das ciladas. E porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A Bíblia diz: se eu não perdoar as ofensas dos meus irmãos, o meu Pai Celestial não vos perdoará a vossa. Então perdoe. Não importa que se alguém falhou com você, errou com você, mas perdoe. Jesus tem mais para dar do que o diabo para tomar. A vitória é tua, está garantida em nome de Jesus. E lembre, a credencial do cristão é o amor e o perdão. A Bíblia diz que amar os vossos inimigos, orai pelo que vos odeia e vos maltrata, para que seja filho do vosso Pai que está no céu, porque faz com que o sol se levante sobre o bom e mal, justo e injusto, e a chuva desça para todos. Então, ame, perdoe, abrace, dê o melhor de si. Que Deus em Cristo nos ajude e que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome do Mashiach de Israel. Shalom.